Os chamados vícios modernos são cada vez mais frequentes e qualquer vício é sempre predatório. Jogos, drogas, consumismo, remédios e por aí vai. Seja qual for a dependência, ela é uma doença pelo modo como afeta a vida das pessoas. Porém, parar com os vícios exige força de vontade e, na maioria das vezes, quem sofre com um problema precisa de ajuda para eliminá-lo. A questão é que não é nada fácil reconhecer que se tem um vício, tampouco saber a hora de pedir ajuda. Vivemos um momento em que a sociedade respira tecnologia. Computadores, celulares, games, uma infinidade de ferramentas nos cercam e trazem facilidades e momentos de distração. Os benefícios são inúmeros, mas o exagero pode também trazer muitos prejuízos. A tecnologia tem o poder de ser tão viciante quanto o álcool e as drogas e também pode destruir relacionamentos. Quando a pessoa passa mais tempo na frente do computador, nas redes sociais ou jogando videogame do que com o próprio parceiro ou com a família, a situação é grave e caracteriza um vício. De acordo com uma pesquisa da clínica Menninger, em Houston, nos Estados Unidos, que trata de pacientes viciados em tecnologia, o que muitas vezes acontece é uma sobrecarga de tecnologia em algumas pessoas, que gera comportamentos compulsivos. E esses comportamentos podem, por sua vez, destruir relacionamentos. Todos os tipos de vício traz prejuízo tanto para o viciado quanto para as pessoas que vivem ao redor dele. Agora imaginem um vício em drogas e álcool que durou quase 10 anos e quase acabou com vidas e com uma família. Esse foi o caso desse casal aqui, do André e da Vanessa, que estão casados há 13 anos e vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Como que foi, André, esse período de recuperação, essa luta para se livrar desses 10 anos usando drogas? Durante 10 anos de uso contínuo de drogas, eu não tinha relatado para ela, né, que eu passava por esse problema, né? Tava casado com ela, ela via eu chegando meio alterado, ela só sabia que eu bebia, porque não tem como você disfarçar o cheiro da bebida, né? Mas durante esse tempo todo, ela não sabia que eu usava drogas. O casal perdeu 10 anos do casamento por conta do vício de André. A esposa desabafa. Foi 10 anos de muito sofrimento. E até porque a gente também já tinha o nosso filho mais velho, né, que hoje ele tem 12 anos, e ele era pequenininho na época. E ele sempre foi uma criança muito doente. Então, era muito sofrimento, porque eu não tinha o meu esposo do meu lado. Era como se eu fosse viúva de marido vivo. Ele vivia somente para os amigos dele. Depois de uma década de mentiras e brigas, veio a decisão de mudar e salvar o casamento. Quando ela recebeu um convite para poder participar de uma reunião que se chama Terapia do Amor. Aí ela me convidou para poder ir, né? Ela falou assim, olha, vamos tentar participar dessa reunião para poder tentar salvar o nosso casamento. André não precisou de clínica de recuperação, bastou o apoio da esposa e a fé. Ela me apoiou, né, para poder largar os vícios e a gente começou a colocar em prática. Que eu acho que o que fez a diferença foi a gente colocar em prática os ensinamentos do livro Casamento Blindado, né? A gente começou a praticar. E quando a gente passou a frequentar também a terapia do amor, tudo que a gente aprendia ali, a gente colocava em prática. Aonde eu fui deixando, aonde eu fui aprendendo a viver para minha esposa, para minha família. Então aí era uma sensação de realização total, né? Porque ele quis mudar. E se a pessoa não quiser mudar, não tem como, nem Deus pode fazer nada pela pessoa. Mas ele teve essa iniciativa, ele quis mudar. Hoje, o vício ficou no passado e André fala como um vencedor. Só que ela, graças a Deus, né, ela perseverou, graças a Deus ela insistiu, né? Ela falou que a gente ia conseguir e eu acreditei, né? Eu tive fé que a gente iria conseguir. E foi difícil, mas graças a Deus nós conseguimos dar a volta por cima. Quero indicar 5 pontos de como reconhecer que existe um vício. Primeiro, a pessoa apresenta desconforto emocional na ausência do objeto, no caso o vício.
ela deixa de fazer coisas e estar com pessoas queridas para fazer uso disso. Sente que não tem controle e repete sem parar. Já teve perdas no trabalho e junto da família. A sua relação com o objeto é motivo de vários desentendimentos nas relações afetivas. Diante disso, eu pergunto, os vícios interferem na relação? Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Conheça os nossos convidados de hoje, o Flávio e a Santina. Quanto tempo de casado, Santina? 15 anos. Tá indo bem o casamento? Agora sim. Teve fases difíceis? Teve. E essas fases foram complicadas, Flávio? Muito complicado. É. Muito complicado. Conta um pouquinho da história de vocês. Vocês se conheceram como até chegar ao casamento? Bem, nós nos conhecemos na escola, né? Eu mudei para o bairro, né, onde ela morava, e fomos frequentar a mesma escola. E estudávamos na mesma sala, e aí eu vi ela, assim, né, e Se encantou? Chamou a atenção, me encantei. Só que por eu ser, assim, muito bagunceiro, né, rapaz novo, bagunceiro, e ela muito tímida, muito quieta, então um pouco difícil de se aproximar, né? Então eu aproveitei uma situação onde a gente foi num passeio de escola, né? Tipo uma excursão, e eu meio que fiz uma estratégia de chegar, né? De como chegar nela. Aí durante o passeio foi difícil. Durante o passeio eu não consegui, devido a ela estar com as amigas, não consegui me aproximar. Mas como a gente morava no mesmo bairro, eu falei, poxa, a hora de ir embora é a hora certa. Então eu convidei ela para ir andando, né? Eu falei, vamos andando, né? A gente vai conversando e tal. Ela falou, vamos, né? Aí a gente foi andando, e aí no momento perto da casa dela, quase chegando, eu criando coragem, o coração já disparado, quase saindo pela boca. Eu falei pra ela assim, ela até levou um susto. Eu falei, Santina, você quer namorar comigo? De cara, assim? De cara. A gente foi conversando assuntos assim, assuntos normais. A gente foi conversando sobre Não? escola. Você não percebeu no andamento da Não, conversa? porque aquele dia eu tava com a dor de cabeça, sabe? E eu falei, não, acho que ele não ia perguntar isso, né? Não ia nem pensar. Aí chegou bem perto da minha casa, ele foi e perguntou. Você queria namorar com ele, né? Aí 3 dias depois, eu pensei 3 dias. Aí no 3º dia ele ficou lá no meu pé. Aí eu falei que sim, que a gente ia namorar. Foi persistente, eu tinha um objetivo, falei, Estava determinado a conquistar. Determinado, ou sim ou não, né? E ali você disse sim. Sim. Não hesitou. Não, falei, vamos ver o que vai dar, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Também depois de 3 dias, né? 3 dias, é difícil. Foi muito bem pensado. É que ele era né? muito bagunceiro na escola. Como eu estudava na mesma sala, eu vi ele lá bagunçando e falei, aquele menino nem chegou perto, porque eu era quietinha, né? Eu era quietinha, então... Diz que os opostos se atraem, né? Então, Foi eu vou nessa... Aí vocês começaram a namorar e namoraram quanto tempo? Então, de namoro e noivado foi 3 anos. Né? Ele começou a construir pra gente casar. 3 anos a gente ficou de noivado e namoro, foi 3 anos. E vocês tiveram problemas no namoro? No começo não, né? Não, no namoro não. Coisinhas assim de casais, assim, namoro, desentendimentos normais, mas nunca nem de agressão física, nem verbal, né? Então a dificuldade foi depois do casamento? Depois do casamento. É sempre assim, né? O namoro é aquele negócio, né? Só coisa boa. São poucos casais que nós entrevistamos aqui que tiveram problemas no namoro. Mas depois do casamento vêm as diferenças, elas se chocam e aí realmente fica complicado, né? Que foi o caso de vocês. Isso. E começou como os problemas no casamento? Quando ele me contou que estava se viciando. Ah, viciado? Porque até ali eu não... né, levava, mas depois que ele falou, aí começou. Porque eu percebi que ele chegava tarde em casa, era meia-noite, 1h da manhã, ele falava que estava trabalhando, até então eu não sabia o que estava acontecendo. Quando ele falou, né, que estava se viciando, aí começou. Você não percebeu no namoro? Não, porque... Você já era viciado no namoro? Não, na verdade, assim, eu tive experiência, quando adolescente, com drogas, mas já com aquela visão de que não era algo bom. Eu sempre saí fora, mas assim, no namoro, não. Foi depois do casamento que eu comecei o uso de drogas. Olha só. Tinha motivo, Flávio? Não motivo. Na verdade, assim, a bebida, né,
tomava cerveja, tomava caipirinha, bebia socialmente. Tudo começa aos até pouquinhos. Quase cair, né? Esse era social, né? Era socialmente. Sempre assim, né? Até muitas vezes eu chegava em casa, eu encostava o carro eu nem sei como é que eu chegava em casa, encostava o carro na garagem, não conseguia nem abrir a porta de casa, muitas vezes para achar a fechadura, né? Então, mas não usava droga, só que aí, quer dizer, a bebida foi uma porta de entrada para o vício na droga, na cocaína. Nós já vamos continuar esse assunto, porque é o nosso tema de hoje. O vício atrapalha o relacionamento do casal, o namoro, o noivado, enfim. Existem vários tipos de vícios, mas quando o marido é viciado, por exemplo, no videogame, será que as mulheres aguentam? O casamento ou o videogame? Acredite, muitos maridos já tiveram de responder a essa pergunta. Um estudo britânico com 200 mulheres divorciadas constatou que 15% delas apontaram um jogo virtual como o fator que mais contribuiu para o fim do relacionamento. Os maridos passavam tanto tempo na frente do computador que esqueciam, digamos, das obrigações conjugais. Game over no casamento. O jogo faz com que o organismo libere dopamina, uma substância que dá a sensação de bem-estar. A pessoa perde a noção do tempo que passa em frente à tela. Em alguns casos, a brincadeira pode se tornar uma compulsão. Tem um caso que eu sempre conto de um jovem que a mãe ficou tão desesperada que ela desligou o computador da tomada, desconectou o modem e esse jovem de 17 anos quebrou o apartamento inteiro. O jogo se instala de tal maneira que o indivíduo não consegue, literalmente, mais simplesmente se desconectar. Ele, de fato, se torna viciado nesse tipo de atividade. Você pode participar, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu quero mostrar para você o quanto é importante o trabalho que nós fazemos em favor da vida sentimental. Outro dia nós recebemos um e-mail e esse rapaz que nos enviou, ele fez uma colocação que muitas pessoas, quando se vê sem saída, elas pensam em partir por esse caminho. Ele é apaixonado por uma mulher e ele disse assim, eu era capaz de matar por ela. E o dia que eu pedi ela em namoro e ela disse não, eu tentei tirar a minha própria vida, cometer suicídio. Quer dizer, o problema sentimental é tão sério, é tão grave, que as pessoas, elas pensam em tirar a própria vida, achando que aquilo vai resolver o problema, vai ter a pessoa amada de volta. Mas a dor é tão grande, o desespero é tão grande, a sensação de impotência, porque você não sabe como agir, aquela pessoa que diz que ama, você só lhe humilha, lhe despreza, ou você sofre por um amor não correspondido, a maneira é você buscar o autor do amor, que é Deus. As pessoas têm feito isso e eu quero apresentar o resultado dessa busca. Como é que você chama? Claudinei. Sandra. São casados, Sandra? Sim, somos casados. E como que estava o relacionamento? Olha, bispo, na verdade nós nos conhecemos na terapia, né? E eu cheguei na igreja, na terapia, com a minha vida destruída. 2 casamentos destruídos. E assim, o primeiro eu era muito jovem, então terminou. Falei, poxa, eu era muito jovem, imatura, então fiquei 10 anos sozinha. Só me envolvendo com pessoas erradas, sofrendo, todo tipo de humilhação. Aí eu falei, poxa, agora 10 anos sozinha, estou madura, vou me relacionar. Novamente, sofri todo tipo de humilhação, de opressão, de traição. Cheguei na terapia destruída, com a minha vida destruída sentimentalmente falando. E você estava mal também? Sim, eu vim de um relacionamento de 11 anos, tinha brigas, humilhações, xingamentos, agressões, e acabou. Aí vocês se encontraram aqui, você já estava se tratando então na terapia? Sim, eu vim me tratar primeiro interiormente, né? Curar minha alma. E como é que foi o encontro? Então, bispo, eu entendi que eu tinha que resolver o lado de dentro primeiro, para depois resolver o lado de fora. Você viu ele aqui? Vi. E aí, assim, eu comecei a primeiro buscar para curar o meu coração, né, cheio de traumas e tal. E aí a gente se conheceu, ele me viu, né, e ficou assim, olhando, a gente ficou trocando, né, um olhar. Aí eu
falei, bom, eu não posso errar de novo, não posso, eu já errei 2 vezes, eu não posso. Então eu fiz aquilo que o senhor hoje até comentou, comecei a observar ele, a atitude dele, o caráter dele, me tornei primeiro amiga dele, né? E aí eu fui, né, me deixando me envolver, me apaixonar, hoje é minha bandinha. Quanto tempo casado? Amanhã faz 5 meses. Parabéns. Deus abençoe, tá? Terapia do Amor. A Terapia do Amor é uma escola onde solteiros e casados obtêm ensinamentos valiosos para que a vida sentimental seja sempre bem-sucedida. E o que a Terapia do Amor ela representa, ela significa hoje na sua vida? Muita coisa. Quando eu cheguei aqui, cheguei muito triste, abatida, depressiva. E aqui na terapia foi aonde eu me encontrei. Representa tudo. Depois que eu comecei a frequentar, eu aprendi a me conhecer melhor, a me gostar mais. Acho que mudou completamente a minha vida, em todos os sentidos. Mas ela tem um coração duro porque as decepções da vida, as situações difíceis que ela viveu, que ela enfrentou, tornou a ela uma pessoa assim. Mudou bastante o nosso relacionamento, a gente está tendo domínio próprio, aceitando os erros um do outro, os defeitos, entendeu? Acho que isso é o primordial. Momento dos solteiros. Hoje eu estou tranquila, eu acredito que estou preparada sim, mas não estou à procura. Eu estou calma, eu era muito ansiosa, achava que as coisas tinham que acontecer no meu tempo, e hoje eu acredito que não é no meu tempo, é no tempo de Deus, então está entregue nas mãos dele. E o coração? Fala um pouquinho como está seu coração, ele está preparado para um novo relacionamento, está em paz, como que tá? Sim, tô bem, tô super bem, eu tô em paz. Me curei aqui, né, fazendo a terapia, e quando eu cheguei aqui eu era muito magoada, estava muito magoada, triste, depressiva. Quando eu cheguei para aqui foi aonde todo o amor me curou, sarou meu coração, tô curada, tô pronta para outra. Se você se relaciona com uma pessoa que tem um coração duro, não adianta você agir da mesma forma com ela, que você não vai ajudá-la em nada. Momento dos casais. O que a gente está aprendendo aqui na terapia, com o autor do amor, é tipo conhecer um ao outro, entendeu? Na hora das discussões, porque todo mundo tem isso, entendeu? A gente acalmar, um sai, o outro sai, entendeu? Tipo, alguém tem que ceder, né? Geralmente na relação. Então a gente está aprendendo isso, não bater de frente, entendeu? A gente aprende isso aqui na terapia. Casei-me com uma pedra. Quer dizer, a esposa, a avaliação que ela tem do marido, que o marido é uma pedra, de tão duro que ele é. Cura interior. Quem antes vivia momentos de angústia e dor, agora tem alegria e paz. Ansiedade, nervosismo, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, não só na minha vida sentimental, mas também na minha vida profissional, familiar. Acho que eu tenho aplicado muito, eu tenho aprendido a ser uma pessoa mais centrada, mais controlada. Em todos os sentidos tem resolvido. A busca pelo autor do amor. O que o autor do amor ele traz para sua vida? O que ele representa para você? Calma, tranquilidade, o encontro consigo mesmo. Acho que isso tem representado na minha vida. Representa tudo, né? Representa sabedoria, domínio próprio, entendeu? Não só como na nossa vida sentimental, mas na nossa vida financeira, familiar. Então representa tudo pra gente mesmo isso. Muita coisa, porque antes eu era uma pessoa triste, abatida, sofria muito na vida sentimental, fui muito deprimida. E então aqui na terapia eu encontrei o autor do amor e foi aonde eu consegui ser feliz. Reconciliação. Essa pessoa é uma pessoa dura porque ela tem o quê? Uma raiz de coisas que ela viveu, que já aconteceu. Você pode dizer, resumir assim, que estava antes seu relacionamento, o seu casamento antes da terapia e como está hoje? Tá bem mudado, assim, sabe? Porque a gente tinha muita diferença. E hoje a gente está conseguindo aceitar isso um do outro, entendeu?
E eu vejo também a mudança nela, tá mais calma, antigamente era muito nervosa, hoje ela tá mais calma, eu também tô aceitando isso. A gente tá mudando a cada semana. Hoje tá bem, tá melhorando a cada dia. Eu tenho perseverado, vou continuar perseverando. Graças ao autor do amor, realmente vale a pena. Quem participa da terapia do amor faz sempre questão de vir e recomenda. Como eu estava perdida, eu acho que as pessoas devem vir para ter um encontro, entender para que elas estão aqui e poder se conhecer para poder dar oportunidade para outras pessoas também. Peço para as pessoas que não conhecem, entendeu? Ou que conhecem pela televisão, que venham conhecer, entendeu? Que vale a pena mesmo, entendeu? Que o autor do amor vai mudar a sua vida. Garanto para vocês. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. O que nós acabamos de mostrar a você é o trabalho que nós fazemos pela vida sentimental das pessoas. Agora, se você quer resolver o problema, você tem que ter o mesmo empenho que elas. É fato que muitas pessoas não atribuem o fracasso sentimental a uma energia negativa, por exemplo, mas ela existe para dividir, para separar, mexe com a cabeça da pessoa amada, traz o conflito, a confusão. E como resolver isso? Você tem que colocar o espírito do amor no relacionamento. É o espírito do amor que vai unir você solteiro, a pessoa ideal. É o espírito do amor que vai solucionar o problema no seu casamento, no seu relacionamento. E a terapia do amor está aí para isso. Se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você vai se empenhar, você vai lutar, vai fazer a sua parte e vai realizar, sim, o seu sonho sentimental. Voltando com o Flávio e a Santina, que são os nossos convidados, você, depois do casamento, então, se entregou aos vícios, Flávio. Sim, na verdade assim, eu comecei com a bebida, que já bebia pouco, mas assim, final de semana, comecei a beber com mais frequência, e aí foi uma porta de entrada da droga, né? Porque no momento que eu usei droga, que eu comecei a usar, eu já tinha usado bebida, já estava bebendo, na verdade. Você confessou a ela ou você percebeu, Santina? Então, eu percebi e perguntei para ele, né, o que estava acontecendo, né, que até então eu não sabia. Aí quando ele falou, nossa, eu levei um choque, porque ele era um excelente marido, um bom pai. Na época, meu filho tinha 2 anos e meio, então ele nunca deixou faltar nada em casa. Só que assim, eu me sentia uma mãe solteira, porque ele não deixava faltar nada, mas ele não estava com a gente. Ele não ficava lá, ele chegava meia-noite, 1h da manhã. Às vezes, no dia que eu fiquei sabendo que ele me falou, que eu perguntei para ele, ele virou à noite, chegou em casa 6h da manhã. Então foi ali que começou tudo. Mas, Santina, você já sabia que ele bebia? Eu sabia que ele bebia pouco, não sabia. Mas ele não chegava bêbado em casa? Eu não percebia, porque quando eu tinha um filho de 2 anos e meio, eu acho que eu me envolvia tanto ali com ele, com as coisas da casa, que eu não percebia tanto. Não? Não. Ele chegava e estava dormindo, então? Isso, estava dormindo, às vezes estava ocupado, então... Normalmente ela estava dormindo, eu chegava, ia, tomava um banho, deitava, no outro dia acordava. Eu já estava cansada também, porque filho às vezes cansa, né? Filho pequeno, então eu não percebia. E aí, quando você despertou, acordou, a situação já estava além do que você podia imaginar. Eu nem acreditei. Eu não acreditei, porque ele, como eu disse, era um excelente marido, um ótimo pai. Eu não acreditava. Falei, não. E como que você se sentia, Flávio? Olha, no começo, a droga, ela traz uma sensação de bem-estar, né? Então, meio que a gente esquece das coisas, dos problemas. Mas depois eu comecei a me envolver muito com o vício, com as amizades, no meio, assim, de drogas, né? Outras amizades diferentes. Então, assim, eu deixei de dar atenção para o meu filho, para minha esposa, deixei de dar atenção para eles, para poder estar suprindo. Era o meu vício. Então, assim, eu não brincava com meu filho, não tinha paciência para brincar com meu filho. Eu não pensava tanto neles, assim, para falar a verdade. Porque devido à droga mesmo, a droga já estava fazendo minha cabeça. Então eu não tinha, assim, não pensava, não me preocupava, assim, com eles, assim, tipo, porque
ela vai achar ruim ou não. Tanto que no começo eu chegava em casa tarde, meia-noite, 1h, depois 2, 3, até que comecei a chegar às 6 horas da manhã, virava noite na Você rua. tentava sair do vício? Tentava. Quando eu vi que começou a tomar uma proporção assim muito grande e eu comecei a me envolver muito, a minha consciência falava em relação a isso, que era algo que não era bom, que minha esposa, eu via meu filho, então eu via que era algo ruim da minha vida. Mas já chegou a um ponto que eu já não conseguia mais, já não tinha mais forças. Eu queria, tanto que até mesmo antes dela ficar sabendo, eu já tinha tentado parar, mas não conseguia, até devido às amizades, porque sempre tinha alguém para oferecer, sempre alguém para chamar. Você apoiava ou criticava ele nessa fase, Santina? Então, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei do lado dele, eu queria ajudar ele, né? Aí ele falou para mim que ia parar. Só que assim, ele mentiu. Ele falou para mim que ia parar, mas não parou. Quando eu fiquei sabendo que ele estava continuando, que ele não tinha parado, eu pensei até em me separar. Eu falei, como eu vou ficar com uma pessoa que eu pensei que não ia mentir, né? Que falar a verdade, e eu fiquei sabendo que ele estava mentindo. Quer dizer, na verdade você queria realmente parar, mas Quando não conseguia. Quando eu falei que eu ia parar, eu queria parar, eu tinha vontade de parar, mas já não tinha mais forças. Entendi. É uma observação importante essa, porque as pessoas veem, julgam, assim como a Santina, ele mentiu para mim, ele disse que ia parar e não parou. Quando, na verdade, um vício realmente não depende simplesmente, para se livrar de um vício, não depende simplesmente da pessoa dizer, eu vou parar. Porque a promessa, ela faz, prometer, ela promete. Mas você tem que entender que não basta apenas ter força de vontade. Vai muito além disso e no final do programa nós vamos explicar, né, a respeito desse assunto. Mas entenda já de antemão que quando a pessoa amada diz para você assim, eu vou deixar o vício, e ela não deixou, a posição sua, como foi da Santina, é essa, poxa, ele mentiu para mim, ou ela mentiu, mas você vai entender no final do programa que não mentiu, apenas não conseguiu cumprir o que prometeu, e você vai saber por quê. Vamos agora à opinião das pessoas nas ruas. Álcool, drogas e cigarros são extremamente prejudiciais para a saúde e para o relacionamento. Você poderia conviver com algum viciado? Você acredita que qualquer tipo de vício pode acabar influenciando no relacionamento amoroso? Eu acredito que alguns atrapalhem, como a droga e o álcool. Pode, porque muita gente pode ser contra esses vícios e não achar legal, e isso pode influenciar muito. O cheiro, forma psicológica, enfim, tudo, porque droga não faz bem a ninguém, bebida alcoólica hoje não faz bem a ninguém, então é complicado. Olha, vício é vício, então sempre influencia de alguma forma. Tem muita gente que acaba colocando o vício em primeiro lugar do que o próprio amor entre eles, né? De repente o rapaz ele acaba dando mais valor para droga, bebida, essas coisas, e aí sofre sim. Você suportaria um relacionamento com algum viciado em cigarro, bebida ou droga? Se tivesse amor, a gente luta, né? Mas em determinados casos, a luta às vezes é em vão. Não, de forma alguma. E no dia a dia, como é que é a convivência com essa pessoa que se tornou um viciado ou uma viciada? Acaba se acostumando, mas é complicado, por exemplo, para quem fuma todo dia. Você acaba meio que deixando essa pessoa de lado, né? Você aguentaria um namorado viciado ou em cigarro, bebida ou droga? Não, eu sou totalmente contra cigarro, não namoraria ninguém, porque tem bafo, essas coisas eu não acho legal. Não, particularmente não. E no caso de pessoas que adquirem o vício depois do casamento, como agir com aquele marido, com aquela esposa que virou um viciado após o casamento? Então é complicado, porque eu acho assim, quando você já tem uma certa maturidade, fica mais difícil você entrar, né? E depois eu acho muito difícil, mas eu creio que não dá. Você tem que acabar com o relacionamento ou ajudar a pessoa, mas fica difícil. Então a gente pode tentar ajudar ele, levar para tratamento, ajudar ele a tentar soltar esse vício, porque é uma coisa muito ruim, né? Ninguém aguenta. Tem que procurar ajuda, né? Dos órgãos públicos, se for possível, para tentar salvar o casamento, se há amor ainda, né? Olha, se ele estiver atrapalhando o relacionamento, tá? Você tem que buscar a ajuda que houver.
Me parece, ô Flávio, que você tentou até tirar sua própria vida por causa do vício? Na verdade, não foi uma tentativa, foi um pensamento. Em umas ocasiões onde eu estava na rua, né, ela já sabia, a gente já estava naquela luta para tentar, eu naquela luta para tentar parar já não conseguia, e eu tinha usado muita droga, eu tive uma recaída, né, que eu ficava às vezes um mês sem usar. Mas quando eu usava, eu já usava por aquele mês todinho que eu fiquei sem usar. É mesmo, né? E em uma dessas situações, né, dessas ocasiões, eu estava na rua, eu estava no viaduto já de madrugada, porque eu não voltei para casa, não consegui voltar para casa, por causa da situação que eu estava, drogado. E eu parei na beira de um viaduto e eu olhava e veio aquele pensamento. Eu pensei em pular, e aí vinha caminhões passando, eu pensava, vou pular a hora que vier um caminhão, que aí pensamento mesmo assim de, se eu não morrer na queda, o caminhão faz o resto, né? Dureza, hein, Santina? Foi, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, foi difícil. Agora, no seu caso, você, vendo essa atitude dele, você conseguiu compreendê-lo que ele queria sair, mas não conseguia? Compreendi. É que nem eu disse, no começo ele mentiu, né? E eu, tipo assim, não vou ficar com uma pessoa que mentir. Como Quer eu vou dizer, confiar? naquele momento, o entendimento que você tinha é que ele tinha enganado você. Sim, eu queria ficar do lado dele, mas eu não podia ficar do lado de uma pessoa que estava mentindo para mim. Como que eu ia confiar? Que estava dizendo. Não sabia lidar com isso? Não, não sabia mesmo. E chegou até que ponto? A gente pensou, não, o meu casamento para mim já não estava valendo mais nada. Para mim já não estava valendo mais nada, até difícil falar isso, mas não por mim, mas pela droga mesmo, o que acontece na cabeça da gente é algo assim inexplicável. Então meu casamento já não valia mais nada. Ela já queria se separar de mim, porque também já não aguentava mais a situação. Eu imagino que ela foi forte demais por ter suportado, ter passado o que ela passou comigo, porque não é fácil, eu acredito que não é fácil, né, lidar com uma pessoa viciada. Né? Então, acredito assim, foi assim, a separação seria acho que o ponto final da minha vida, porque se ela se separasse, eu tendo ela como um apoio, ela me ajudando, várias vezes na rua, eu estando na rua, meu celular tocava, eu drogado, ela me ligando, ela falava, bem, vem para casa que eu vou cuidar de você. E mesmo assim eu não conseguia ir. Então, mesmo eu tendo uma pessoa do meu lado, eu não conseguia. Se a gente Imagine se separasse, sozinho, né? Imagine sozinho. Se a gente se Você separasse. usava todos os dias? Eu comecei ao ponto de usar todos os dias. Eu usava cocaína todos os dias. Eu não almoçava, não dormia. Muitas vezes eu começava a usar cocaína às 6 horas da manhã. Em vez de estar tomando um café, eu começava a usar cocaína às 6 horas da manhã, usava o dia todo, e emendava e ia à noite. Quer dizer, enquanto tinha dinheiro, tinha condições de... Estava comprando. Eu queria falar sobre o dinheiro. Afetava a vida financeira? Não. Não, porque ele nunca deixou faltar nada em casa. Ele gastava com droga, mas em casa não faltava as coisas. Eu tinha, na época, eu tinha um salário até razoável. Eu tinha um escritório de montagem de móveis, prestava serviço para algumas lojas, então tinha um salário razoável. E eu conseguia manter o meu vício. Muitas vezes eu iniciava uma noite com R$500 no bolso e amanhecia sem nada. Mas, por outro lado, eu não deixava faltar nada em casa. Eu passava no banco, tirava dinheiro, deixava em casa com ela. Mas o que ficasse comigo no bolso, eu gastava. Inclusive, eu estava com 3 carros, né? Estava com 3 carros e um dos carros eu vendi. E o valor desse carro que eu peguei, em uma semana eu consumi ele todinho em drogas. Como pode, né? Você sabe que vício tem em várias coisas pode ser. Não somente drogas ou bebida, mas todo tipo de vício é prejudicial, né? E a gente tem aqui vários comentários dos nossos alunos relatando algumas situações. A Cris, por exemplo, ela diz assim, meu marido foi um viciado em jogar dominó. Deixava de comer para ficar o dia inteiro no bar. Me separei dele até ele tomar uma decisão. Ou a família, ou o jogo. Então ele decidiu a família. Estamos vencendo, mas é muito difícil. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. A Daniele.
Pior de tudo é que o viciado não percebe o excesso e quem está de fora sofre. E esse sofrimento pode ser tão grande que coloca em risco o relacionamento. Tudo tem seu momento e sua hora. Não existe nada melhor que valorizar e ser valorizado, pois o tempo perdido não volta. E são vários os vícios mesmo. Preste atenção no que você vai ver. Se você é daqueles que passam mais de 3 horas na frente do computador em apenas um dia, preocupe-se. Especialistas alertam que se for por opção e não por exigência profissional, esse é o primeiro passo para o chamado vício tecnológico. Não consigo ficar um dia sem internet. Eu estou sempre conectada no e-mail, Twitter o dia inteiro, no trabalho, na faculdade, em casa, o tempo todo. O trabalho fica comprometido, o estudo fica também comprometido e as relações sociais acabam também sendo prejudicadas. O vício por mídias é confirmado quando, na ausência de computador, telefone celular, televisão ou qualquer outro tipo de tecnologia, o usuário se comporta como se estivesse sofrendo uma crise de abstinência. Médicos comparam essa sensação com casos de dependência química. Taquicardia, uma sudorese, tremores, a pessoa não consegue, fica insone. Luiz está o tempo todo conectado. Quando não é pelo notebook, é pelo celular. Ele está presente em 5 sites de relacionamentos e em 4 redes sociais. Já a televisão fica 24 horas ligada, mesmo quando não há ninguém assistindo. Eu fico desesperado sem ter informação na mão, com a internet. Eu me sinto como se estivesse faltando uma mão, um braço. Os sintomas do distúrbio que ele assume ter são substituir o tempo destinado à alimentação e ao sono pelo uso do computador e se tornar violento, agressivo e depressivo quando não tem contato com nenhum tipo de mídia por um período prolongado. O tratamento ainda é assunto de pesquisas, mas hoje os pacientes são submetidos a acompanhamento psicológico e ao uso de medicamentos. Em um mundo informatizado, a saída para o problema estaria, mais uma vez, no equilíbrio. Dá para saber encontrar uma coisa boa e não ficar tão bitolado. Sair, passear, ver a praia, né? Não precisa ver praia só pelo iPad, dá para ir até lá. Vícios em aparelhos tecnológicos. Quer dizer, a cada dia na evolução aparecem mais jogos, mais aparelhos e afetados são as crianças, né? O problema é que assim, tudo que causa um desequilíbrio em você gera um vício. Eu quero voltar com Flávia Santina para nós finalizarmos a história de vocês. Pensou em separação, tentou a separação ou se separou? Eu pensei em separar. Mas nunca teve coragem de ir em frente? Vocês brigavam? Como que você reagia? A gente não brigava assim, mas a gente ficava assim, como 2 estranhos. A gente se fechava. Se fechava. A gente se fechava um pro outro. Então a gente ficava dentro de casa, não era marido e mulher, não era esposo e esposa, era 2 estranhos. Cada um no seu mundo. Cada um um lado, outro pro outro. Dormia na mesma cama, porém... Vidas separadas. Vidas separadas. Como que você mudou essa situação, Flávio? Bom, nós conhecemos a terapia do amor. Então nós fomos aprendendo a lidar um com o outro, a ter mais carinho, mais amor, entender mais, né? Cada situação que a gente vivia, conversar, dialogar, né? Dialogávamos hoje, né? 5 anos que nós estamos, né? Então assim, 5 anos de lua de mel. Vocês chegaram juntos na terapia? Vieram juntos os dois? Aí, a primeira coisa que você venceu foi o vício. Penso que era o maior problema de vocês. O maior problema. Aí, ele mudou. Como é que foi essa mudança do vício, essa transformação que ele tentava e não conseguia? Não foi de uma hora para outra, né? Houve uma perseverança, uma busca. Mas assim, eu tive paciência. Na terapia eu escutava muito para ter muita paciência. Conforme ele, às vezes tinha uma recaída assim, ele ia, ficava na rua, eu ligava, vem para casa. Ele chegava em casa, eu não brigava com ele. Você enxergou que havia um problema espiritual? Vi. Que ele venceu? Que ele venceu. E depois da libertação desse vício, ele mudou como marido também? Mudou como pai, como marido. Nossa, nossa vida, que nem ele falou, nós estamos agora em lua de mel. E a Santina, Flávio, mudou?
Com certeza, mudou bastante, né? Porque a gente sempre vê o defeito no outro, né? A gente não. Mas ela mudou bastante, porque questão de ser estressada, sem paciência, nervosa. Então, a gente vê, hoje tem compreensão entre os dois. Não que não surja situações do casal, né? Contratempos, enfim. Sim, situações assim, mas a gente conversa. Olha, é assim, a gente conversa e a gente se acerta ali, não tem... É o diálogo, né? Faz quanto tempo que você não usa mais drogas? 5 anos. Livre mesmo, né? Livre mesmo. Agora só alegria. E o casamento que vai bem, né? Vai. Isso é importante, tá vendo? Hoje você consegue ver, Santina, que ele não mentiu para você lá atrás, mas que havia, na verdade, uma energia negativa que escravizava ele a esse vício, né? Verdade. Que hoje ele é um outro homem. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na nossa aula. Obrigado, Santina. Obrigado ao Flávio. E nós vamos agora ao laboratório ajudar o Rodrigo e a Regina. Antes, eu quero aqui enfatizar o convite. Se você quer ajuda, quer resolver o problema, então nesta quinta-feira nós temos a Terapia do Amor, às 3 da tarde e às 8 da noite, aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde estaremos ajudando casais como o Flávio e a Santina, hoje felizes, né? É isso aí. E você é o próximo a estar aqui conosco. É só querer, é só vir em busca dessa transformação. Vamos ao laboratório. Regina tem 27 anos e é casada com Rodrigo, de 32 a 11 anos. Regina diz que Rodrigo não reconhece seus erros e que pede desculpas da boca para fora. Além disso, ela diz que Rodrigo nunca faz questão de saber como foi o seu dia. Já Rodrigo diz que Regina grita demais na hora da discussão e que é muito desorganizada. Eu sei que eu tenho que melhorar, mas também tem que pegar no meu pé. Mas quando eu faço o que você pede, você não faz o que eu peço. Eu não gosto que você grita muito alto. Eu sei. Eu falo pra você falar baixo, você fica gritando. Eu sei. Fica insistindo. E quando a gente tá brigando, discutindo, aí eu falo, tá bom, vamos parar. Aí você continua gritando, vai falando, fala, não, tá bom, vamos parar por aqui. Aí você continua. Eu sei que eu tenho que melhorar nessas partes. Mas um ajuda o outro. Eu acho que é assim, eu posso ajudar você, você pode me ajudar. Eu sei, quando eu erro, eu não vou pedir desculpa. Vai, mas você não assume seu erro. Não adianta você chegar e falar assim, desculpa. Não é assim. É desculpa, eu fiz desse jeito. Eu quero saber que você está arrependido do que você fez. Desculpa, eu não vou te tratar desse jeito. Desculpa, amor, não é desse jeito. Então, assim, eu quero... A mesma coisa, assim, eu sei que eu sou orgulhosa. Muitas vezes você vem pedir desculpa, mas às vezes não aceita desculpa por causa disso. Porque você não chega e fala assim, ai, me desculpa porque... tipo assim, me desculpa porque eu fiz agir com as meninas desse jeito. Mas a minha parte eu tô fazendo, não tô pedindo desculpa. Tá, mas você tem que falar por que você tá me pedindo desculpa. Você tem que mostrar pra mim que você reconhece seu erro. A mesma coisa que eu posso fazer pra você. Falar, amor, desculpa, eu sei que eu não deveria ter feito desse jeito. Mas tem que ficar me humilhando, pedindo desculpa. Não, isso não é se humilhar. Não é se humilhar. É você expor pra mim, você sabe tudo que eu já passei com você, Rodrigo. Tudo. Toda a carga que eu já levei com você. Tudo no passado. Você acha que é fácil? Então, assim, antigamente pedir desculpa, você inventava um monte de mentira pra mim. Um monte de mentira. Como, então, assim, agora você é outra pessoa, então você tem que me mostrar que você é outra pessoa. Entendeu? Pediu desculpa, amor, mas eu preciso, tipo assim, não vou fazer mais assim, não vou fazer mais assado. Então eu vou saber que você tá arrependido do seu erro, não desculpa como uma obrigação, porque muitas vezes você pede desculpa pra mim, parece como uma obrigação. Bom, vamos lá. Primeiro ela citou as mentiras dele, do Rodrigo, e essas mentiras prejudicam porque um relacionamento ele é feito de confiança. O que ela está cobrando de você, Rodrigo, é que você mostre que você mudou. Então, as suas atitudes de agora para frente vai contar muito isso. A sua maneira de ser, a sua transparência, as suas atitudes irão provar a ela que você realmente está diferente. Por um outro lado, Regina, não tem necessidade de você gritar. Quando uma pessoa ela se dirige a outra desse modo, dessa maneira, ela perde a razão, ainda que você esteja certa. O problema, Regina, é que você aceitou as coisas que ele fez, aceitou, digamos, esquecer o que ele fez no passado, continuar, dar uma nova chance, mas na verdade não esqueceu, né?
Então isso é um ponto que você precisa trabalhar para confiar. Você aceitou, você quer dar uma segunda chance, recomeçar, então vamos colocar realmente uma pedra no passado. O que não pode é ficar nesse relacionamento e soltando o passado a todo tempo, que aí vocês não irão sair do lugar. E o que faz toda a diferença nesse caso realmente é o Rodrigo mostrar isso. Então, o Rodrigo não adianta querer que a Regina confie na palavra dele simplesmente não. Nesse primeiro momento, você vai precisar, sim, ser um pouco mais claro, mais explicadinho, dar um pouco mais de satisfação, até que ela esteja segura. Essa segurança, né? Eu acho que sim. Você faz assim, desculpa, mas você faz como uma obrigação. Não é uma obrigação, você tem que estar aqui, tem que estar ciente que você está querendo desculpar. Eu também não gosto quando eu deixo as coisas tudo arrumado, certinho no lugar, você vai lá, deixa desarrumar, não deixa as coisas no lugar. Eu não gosto disso aí também. Mas você tem que me ajudar, que nem eu falo pra você. Isso que a gente começa a brigar. Mas você sabe que eu sou esquecida, eu não faço... Eu sou esquecida. Eu sempre fui organizada, sempre fui. A gente passou tudo aquela vida. Eu fui me desapegando das coisas. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu posso melhorar. Mas eu preciso de sua ajuda também, eu sei que você me ajuda. Você tem a cabeça muito longe. Então, mas eu tô trabalhando pra isso. Você deixa uma coisa num lugar... Aí vai lá daqui 10 minutos, já não lembra mais onde está o lugar. Mas você sabe que eu sou esquecida. Você tem que me ajudar, amor. Você viu onde você deixou? É aqui que você deixou. Não, você chega e me xinga. Você fala assim, você não sabe onde está? Você tá vendo e você não me fala. Eu não falo. Então, você tem que me... Mas você tem que... Não. Você lembrar onde você deixou as coisas. Eu acho que você tem que me ajudar. Assim como eu tenho que te ajudar. Assim como eu sempre te ajudei. Então, você também tem que me ajudar. Se você sabe que é uma área que eu tenho dificuldade... Acho que é o lado que você tem que me ajudar a trabalhar. Né? É. Porque tem coisas assim que nem vai... eu não gosto que vai jantar e tem que lavar a louça. Tem que lavar a louça. Se você jantou, tem que lavar. Eu não gosto que deixa prato lá para lavar no outro dia. Isso aí, eu sempre lavei a louça, eu sempre comi e lavei a louça. Eu sei disso. Então eu não gosto que deixa copo. Eu sei disso. Prato, eu não gosto. Mas muitas vezes você não chegou nem pergunta assim, amor, como foi seu dia? Você não sabe o quanto eu andei. O quanto eu andei aquele dia, o quanto que eu tive que fazer no meu trabalho, ter ali pessoas reclamando na minha cabeça. E às vezes você não dá 5 minutos para escutar do meu dia. 5 minutos você não dá. E você chega, você fala, amor, aconteceu isso na minha firma, aconteceu aquilo. E eu tô lá ouvindo, eu sento do teu lado e fico ouvindo com você. Quando você pergunta pra mim, quando você fala assim pra mim, amor, o que aconteceu no seu dia? Porque você tá, nossa, você tá com uma cara de... Você nem pergunta porque eu tô cansado. Você às vezes fala assim, você tá cansado, você nem fala assim comigo. Pra saber o que aconteceu naquele meu dia. Você não sabe, às vezes, o estresse que eu vivo ali, tentando trazer pra dentro de casa. E eu acabo fazendo isso. Eu como e quero dormir. Eu sou assim, eu não pergunto. Mas é isso que você tem que trabalhar. Mas eu não te pergunto do seu dia, como você faz? Você vem falando pra mim. E eu sento do teu lado e fico te escutando. Mas tem hora que não precisa perguntar. Mas não pergunto nunca, você sempre fala e eu tô lá. Sento, escuto, fico ouvindo, dou minha opinião, isso e aquilo. Agora você chega e fala assim, então, amor, e aí, o que aconteceu no seu dia? Você não deixa nem falar. Muitas vezes eu tento falar do meu dia, você não deixa falar. Porque eu tô cansado. Mas eu tenho... Muitas pessoas falando no meu ouvido, entendeu? Então, tem hora que não dá pra mim parar um pouquinho pra ouvir. Eu também quero descansar um pouco. Mas é uma vez ou outra que eu te presto atenção. Uma vez ou outra, eu te escuto todo dia. Todo dia você tem que falar alguma coisa. Todo dia você me fala alguma coisa. Aí é casa, eu tenho que pegar as meninas na escola, eu tenho que ficar chamando a atenção delas. Eu tenho que fazer isso. Eu faço tudo praticamente. Graças a você me ajuda. Você me ajuda. Mas assim, tem coisas que você pode me ajudar mais. Que assim, custa uma hora você sentar e falar assim, eu tô escutando você fala assim, amor, o que aconteceu no seu dia? Né? A gente percebe quando a pessoa tá ruim, quando a pessoa tá cansada, quando a pessoa tá estressada. Então assim que eu quero você mostrar interesse, assim como eu mostro, eu sento lá do teu lado, eu fico lá do teu lado te escutando. Nós temos aí uma regra básica, o Rodrigo, que é ouvi-la. As mulheres querem ser ouvidas. Às vezes ela começa a falar, você já entendeu o que ela quer falar, mas mesmo assim tem que ficar ali ouvindo, escutando, porque a mulher quer falar. Seria bom, Rodrigo, você fazer o curso Casamento Blindado, você vai aprender mais sobre isso. Eu tive uma ideia aqui enquanto vocês estavam falando. O Rodrigo gostaria muito que ela lavasse a louça, deixasse a cozinha organizada. Normalmente no final isso é coisa do da dia. mulher, né?
Exatamente. Tá trocado Mas ali. a Regina, ela tá cansada, desmotivada. Então, por que vocês não fazem essa conversa na cozinha? Incentiva ela, Rodrigo. Enquanto ela lava a louça, deixa tudo organizado, senta lá na cozinha e ouve ela, deixa ela falar do dia. Eu acho que isso vai resolver o problema de vocês. E vocês terão tempo, porque um chega cansado, o outro também, e aí fica essa situação. Lá na cozinha, pelo menos, ele vai estar fazendo o que ele quer fazer, não gosta de ver copo nem prato sujo, como ele colocou, e já é oportunidade para colocar a conversa em dia, né? Você resolve o problema dela, da falta de atenção, que ela está reclamando, e você tem que dar atenção ao que ela está reclamando. De repente, ela vai até lavar o seu prato, junto com o dela e das crianças, e você fica ali sentado, só ouvindo, conversando um pouquinho. Vai ser bom. E vai ser bom também para o Rodrigo e a Regina fazer essa dica de passeio que vamos mostrar. Um passeio a dois. Um lugar que inspira casais ao romance. Essa é a proposta de um dia no campo, longe da agitação das grandes cidades. Adriana e Júnior decidiram dar uma fugidinha da rotina para curtir o ar puro de um hotel fazenda. O lugar é ideal para quem quer relaxar, aproveitar do clima da montanha e desfrutar da boa culinária. E aí, Adriana, a mesa do café da manhã normalmente costuma ser essa? Não, nem dá, né? Com pouco tempo que a gente tem para acordar e sair de casa, sempre na correria, né? Não dá tempo. E como é aproveitar, assim, de um café da manhã como esse, em pleno dia de semana, fugir da rotina? É muito bom, né? A gente que não está acostumado, é muito bom fugir da rotina que a gente tem. E só de olhar para a mesa, já dá água na boca. Bolos caseiros, pães quentinhos e guloseimas típicas da fazenda. Tudo para iniciar o dia cheio de energia. Bom, barriguinha cheia, agora é hora de queimar as calorias. Vamos lá? Vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá. O lugar é lindo e o dia perfeito para uma boa caminhada. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está junto há 14 anos. 10 de namoro e 4 de casamento. E estão sempre em lua de mel, assim? A gente faz o possível para ficar, né? Nos fins de semana a gente tenta sair da rotina. E apesar da sintonia, os dois têm gostos opostos quando se trata de lazer. A gente fica um pouco dividido, né? Porque ele gosta de sítio ou de praia. Então, no final de semana a gente vai pro sítio, o outro pra praia. E assim os dois ficam contentes. Lugarzinho assim, mais calmo, mais tranquilo, né? Porque larga celular, larga tudo em casa e aí fica tranquilo. Então hoje para vocês ou para você tá um passeio perfeito. Tá, para mim tá perfeito. Pelo jeito o clima estava mesmo perfeito para um bom romance. As belas paisagens inspiraram ainda mais o casal e o roteiro foi recheado de conversas ao pé do ouvido e muito namoro. Depois desse passeio, dessa caminhada romântica, a Adriana ainda preparou uma surpresa pro Júnior, né, Adriana? Eu preparei, pra deixar ele com um pouquinho de vergonha. Tem uma musiquinha que tem tudo a ver com ele, tá? Ele sabe o jeito de agradar. Quando fala, é música no ar. Me conquistar com seu jeito de ser. Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter. Ai, que lindo! Ela merece. Vem com essa surpresa, né? Sempre. E aí, gostou? Sempre com essas surpresinhas dela, é demais. Por isso que vai durando bastante tempo, né? O casamento vai desse jeito, sempre com surpresas, né? E o que ela merece agora? Mais um beijo. Parece que o amor estava mesmo no ar. Mas o dia não foi feito só de declarações apaixonadas. A Adriana ainda desafiou o marido para uma partida de ping-pong. O casal se aventurou numa pescaria para terminar com um belo passeio a cavalo. Já andou a cavalo? Já, bastante tempo a gente anda já. Você também já está acostumada? Eu não muito não, ele gosta. Eu faz um pouquinho de tempo que eu não monto cavalo não. Tem medo? Só tenho medo de você sair disparada, né? Mas se for devagarzinho, não tem não.
diária num hotel como esse custa R$ 380 para o casal, com direito a café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. Se optar por um final de semana, o preço fica em R$ 720. Já o passeio a cavalo sai por R$ 30, com direito a 2 horas de cavalgadas. E eu também não resisti, e mesmo com um pouquinho de medo, resolvi dar uma de vela e acompanhar o casal. Eu vi que você ficou uma hora ali e ficou com um pouco de medo. Ele não queria seguir meu comando. E depois de tantas atividades, agora o jeito é voltar pra mesa, né, Adriana? Isso. Agora deu fominha, né? E durante a semana, vocês têm tempo de fazer um almoço gostoso assim juntos? Bom, é raro. Então hoje é um dia de aproveitar. Hoje tem que aproveitar, né? Aproveitar que essa comida aqui não é sempre que tem assim na mesa, né? Hoje não é dia de regime, então? Não, hoje não. Hoje a gente tem que aproveitar. Mas conta lá hoje, tá liberado? Não, tá liberado. E não tem como não liberar. Afinal, como resistir a uma feijoada deliciosa como essa? O que você achou desse dia? É maravilhoso, né? Sair dessa rotina estressante, eu recomendo mesmo e acho muito importante sair da rotina. Maravilhoso, né? Nada como um belo descanso. Agora vamos esperar a próxima oportunidade. Dica boa essa, né? Um descanso no campo é sempre bom. Para fechar o nosso tema, o primeiro passo para ajudar um viciado, seja no que for, a superar o vício, é entender que estamos falando de uma doença na alma. Perceba que a dificuldade em livrar-se disso não se trata simplesmente de uma fraqueza ou falta de vontade, mas a questão está na dependência que foi gerada. Além de um acompanhamento profissional, a ajuda espiritual nesse caso é indispensável. Claro que é necessário que o viciado reconheça que precisa de ajuda. Então o apoio da pessoa amada fará toda a diferença. Porém, se isso ainda não aconteceu, procure outra forma de ajudá-lo, ainda que seja necessário se distanciar dessa pessoa num primeiro momento. E um caso importante, nós citamos a respeito da ajuda espiritual, é o trabalho que nós fazemos na terapia do amor, para ajudar aquele que está mal, dependente do vício, e ainda que ele não venha com você à terapia, você pode começar a lutar por ela, a lutar por ele. Muitas pessoas já buscaram ajuda de excelentes profissionais, mas o problema não foi resolvido. Clínicas especializadas, mas também não foi resolvido, porque tratando-se de um problema espiritual, isso não vai adiantar. Se você quer ajudar, venha até o autor do amor, que além de dar à pessoa felicidade sentimental, ele tem também a libertação do vício e vai proporcionar àqueles que o buscarem, né? Esperamos por vocês, ou você, se você ainda vier sozinha, toda quinta-feira, às 3 e às 20 horas, aqui na Avenida João Dias, 1800. É onde acontece a terapia do amor. Chegamos ao final, alunos, um abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.